Olá, como vai você? Seja bem-vindo a mais uma aula do IntelliExcel. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre como transpor uma tabela de dados, como essa daqui, em dados estruturados. O que são dados estruturados? Veja bem, eu tenho aqui uma planilha de vendas e eles estão estruturados por dia e por mês e por ano. Então, cada linha dessa daqui corresponde a uma venda realizada nesse dia. Já aqui nas metas, a gente tem um formato de tabela dinâmica, onde os valores estão ordenados por colunas, divididas em meses, e os vendedores e produtos estão aqui na esquerda, em cada uma das linhas. Por que eu preciso transpor essa tabela e estruturar esses dados? Se eu for fazer uma relação com essa tabela de vendas, que tem esse formato daqui que eu tinha mostrado para vocês antes, não vai dar certo. E esse formato da tabela de meta, ela é uma realidade de muitos analistas, já que a maioria dos gestores fazem metas dessa forma daqui, porque é muito mais fácil estruturá-las por mês, visualizando dessa forma, do que fazer uma tabela de banco de dados dessa forma tão segmentada e tão granulada. E essa aula vai especialmente para o Rafael Vieira, que a gente estava conversando sobre isso essa semana. E nós passamos muito por isso trabalhando juntos. Para a gente estruturar esses dados e transpor essas colunas daqui em formato de linhas, para a gente conseguir fazer essa relação depois com a data de venda e comparar a meta com vendas e uma eventual necessidade, a gente vai utilizar o Power Query, que está localizado aqui na guia dados, nesse grupo daqui de obter e transformar. Como primeiro passo, a gente precisa carregar esses dados aqui como uma consulta do Power Query. E para isso você precisa transformá-los em uma tabela, igual a minha já está transformada em uma tabela, ela se chama tabela 15, e se a sua não tiver, basta vir em inserir tabela, depois de ter selecionado os dados, é claro. E por que você precisa fazer uma tabela em cima dos seus dados? Porque lá no Power Query, ele vai exigir que esses dados estejam em formato de tabela. Do contrário, você não vai conseguir fazer uma consulta, a não ser que esses dados aqui estejam em outro arquivo, em Excel, CSV ou TXT, por exemplo, mas já que ele já se encontra dentro do meu Excel, então eu preciso transformá-lo como uma tabela para poder usar essa consulta daqui da tabela. E quando eu clicar aqui, ele vai abrir o editor de consultas. Veja só, a gente ainda está no Excel, ele está aqui atrás. E o editor de consultas é o Power Query. E aqui dentro ele identificou a minha tabela de acordo com o formato que está lá no Excel. A gente tem os meses aqui em cima, o vendedor e o produto. Como eu quero transpor esses meses aqui e todos os seus dados subsequentes em linhas, a gente vai usar uma técnica do Power Query que é bem simples, mas que ajuda pra caramba. Mas antes de fazer, vamos observar quantas linhas a gente tem. Olha só, a gente tem 99 linhas. E para transpor as colunas dos meses em linhas, a gente vai selecionar todas aquelas que a gente quer que esse processo seja executado e vir nessa opção daqui, ó, transformar colunas em linhas. Eu vou clicar nela e preste atenção no que vai acontecer. Transformou os meses em linhas e os valores que estavam nos meses, respectivamente, respeitando o vendedor e o produto desse mês e desse valor. Você lembra quantas linhas a gente tinha antes? Era 99, né? Agora a gente tem mais de 999 linhas, porque todas aquelas colunas de janeiro a dezembro foram transportadas para as linhas, aumentando consideravelmente o número de linhas dessa tabela por causa dessa transformação. E feito isso, a gente está com os dados estruturados, quase que no mesmo formato que as nossas vendas. A gente vai vir aqui na página inicial e vai fechar e carregar clicando nesse ícone. Depois de feito isso, ele vai adicionar uma nova consulta que tem o mesmo nome da tabela que a gente tinha lá de meta. A meta ainda está aqui intacta, ela não foi modificada, mas esses dados foram adicionados que se relacionam à consulta que a gente fez no Power Query com todos os passos aplicados para poder normalizar ela e fazer uma relação posterior com as nossas vendas, que é assunto para a próxima aula, onde a gente vai aprender a criar um calendário dinâmico para poder conectar as duas tabelas específicas, essa, e comparar devidamente os valores de venda e de meta desses produtos. Aproveite esse recurso que você acabou de aprender com o Power Query. Ele está disponível a partir do Excel 2010 para frente, mas se você está usando 2010 e 2013, você vai ter que fazer o download de um suplemento, que está aqui na descrição do vídeo. A partir do 2016 ou as inscrições do Office 365, o Power Query, que está aqui, ele já vai vir automaticamente no seu Excel. Não perca a parte 2 desse vídeo. Nos vemos na próxima aula e tchau, tchau!